Módulo 5. Seu novo propósito. Capítulo 2. A volta de Jesus. Atos, capítulo 1, versículos 9 a 11. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. O apóstolo Paulo diz que se a única esperança que temos em Cristo é para esta vida terrena, nós somos os mais infelizes dos homens. Verdadeiramente, nossa maior esperança como cristãos é que Cristo voltará para estabelecer seu reino sobre a terra. A volta de Jesus é um assunto fantástico, que envolve o estudo do livro de Apocalipse e várias outras profecias bíblicas em vários locais das Escrituras. Estudaremos o assunto mais a fundo no curso de maturidade no Espírito. Contudo, é preciso que cultivemos o desejo e a esperança na volta do Senhor desde o início de nossa caminhada cristã. Acerca do tema, apresentaremos uma perspectiva geral ainda neste capítulo. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Como cristãos vencedores, precisamos viver com um senso de urgência, porque não sabemos quanto tempo realmente nos resta. Não somente porque podemos partir, mas porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Cremos que, especialmente, nossa geração viu o cumprimento de vários sinais proféticos do fim, incluindo, dentre eles, o maior de todos, que foi a formação do Estado de Israel. Desde então, passamos a entender, de acordo com a perspectiva bíblica profética, que a volta de Jesus acontecerá a qualquer momento. A primeira coisa que precisamos entender em relação à volta de Jesus é que ela acontecerá em 2 momentos distintos. Ele voltará da mesma forma que subiu aos céus. E como ele subiu? Em 2 etapas. A primeira parte foi do Monte das Oliveiras até as nuvens. A segunda parte, das nuvens até o trono. A primeira parte foi visível, mas a segunda parte, das nuvens até o trono, ninguém viu. Essa é a parte invisível. O Senhor voltará da mesma forma como ele foi, em 2 etapas. Na primeira, invisível, do trono até as nuvens. Depois, das nuvens até o Monte das Oliveiras. E nesta, todos o verão. Na etapa invisível, ele virá como um ladrão. O ladrão nunca dá um telefonema para avisar quando vai assaltar a nossa casa. Por isso, temos que ser vigilantes. Não sabemos quando o ladrão vai chegar. Os santos são o tesouro do Senhor. Então, quando ele vier naquela primeira etapa, ele vai nos levar como que nos roubar do mundo. Essa parte é oculta e ninguém verá. Não sabemos muitos detalhes dessa primeira etapa. Ela pode realmente acontecer a qualquer momento. Nós chamamos esta primeira etapa da volta do Senhor arrebatamento. Apocalipse 16, 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Mateus 24, 40 e 41. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto,
Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O arrebatamento é muito importante para nós como cristãos, pois acreditamos que, após esse acontecimento, ocorrerá o que chamamos de a grande tribulação, um tempo de grande destruição e perseguição em todo o mundo. A vinda secreta do Senhor, que chamamos de arrebatamento, acontecerá antes da grande tribulação, e a vinda às claras nas nuvens será depois dela. No seu aspecto secreto, ninguém sabe quando será o tempo, mas no segundo aspecto, os sinais são perfeitamente claros e ocorrerão de acordo com a palavra de Deus. Será quando soar a última trombeta, e ela marcará o final da grande tribulação, ocasião em que o anticristo se manifestará antes da vinda do Senhor. Após tais acontecimentos, então acontecerá o segundo momento da volta de Jesus, das nuvens até o Monte das Oliveiras. O aspecto às claras, quando todo olho o verá. A volta propriamente dita, quando ele virá para estabelecer o seu reino e reinar, inicialmente, durante 1000 anos, sobre a terra e sobre todas as nações. Mateus, capítulo 24, versículos 29 e 30. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Quando o Senhor voltar, nós, como crentes vencedores, retornaremos juntamente com Ele e participaremos de seu reino na terra. Você consegue imaginar quanta honra teremos em participar deste reino? Por isso, precisamos viver a vida cristã com os olhos na eternidade. O mesmo alerta que Jesus fez aos discípulos agora vale muito mais para nós, porque, sem dúvida alguma, o tempo de sua vinda se aproxima. O Senhor alertou os discípulos que, antes do fim, muitos enganadores viriam, se passando por ele. Também disse que haveria muitas guerras, fomes e terremotos, e que seria um tempo de grande perseguição e tribulação. O Senhor também disse que seu evangelho seria pregado em todas as nações, e então viria o fim. Por isso, como discípulos de Jesus, precisamos viver a vida cristã com alvo, com meta, olhando para o prêmio da soberana vocação, remindo o tempo porque os dias são maus, dando o nosso melhor para espalhar a salvação, antes que chegue o dia do juízo, quando todos prestarão contas diante de Deus. Para aqueles que negaram a Cristo, sua volta será um dia de angústia, mas para nós, cristãos, um dia de grande vitória.